Olá, eu sou Simone Turelli e como quem é vivo sempre aparece, eu apareci aqui mais uma vez, antes tarde do que nunca, né? E já venho fazer um convite para você. Como os vídeos aqui são bem espaçados entre um e outro, eu convido você a me seguir lá no Instagram, que é @Simone Turelli. Lá sempre tem conteúdo, todo dia tem coisa nova chegando, tá? E aqui o conteúdo é um pouco mais aprofundado, porque os vídeos são um pouco maiores, mas a frequência é menor. Mas deixando esse papo para lá, só mesmo me explicando que eu tô meio sumida aí, frequentemente eu sumo por aqui, mas diariamente eu tô lá no Instagram, tá? E o conteúdo de hoje é aquela situação saia justa. É aquele momento que muitas mães, muitos pais, sabe, cospe para cima e cai na cara. É aquele momento em que o seu filho faz um escândalo em público. Quando você não tinha filho, muito provavelmente, eu já fiz isso, né? A gente olha com um olhar de recriminação, de reprovação, quando vê uma criança fazendo escândalo em algum lugar público. E aí a gente fica ali, né, com os nossos julgamentos, avaliando a conduta, a postura daquela mãe, se ela dá conta do recado ou não. Quem nunca já fez isso? Qual mãe, qual pai que nunca passou por isso também? Então, o vídeo de hoje é para ajudar você nesse momento de constrangimento, que é esse escândalo em público. Mas, antes de eu falar sobre o que você pode fazer, eu quero deixar uma coisa muito clara. Quando a gente fala na relação de filhos, eu sigo a linha da disciplina positiva, aonde ali se prega, se estabelece, procura-se criar uma relação de respeito com ambas as partes. Às vezes as pessoas acham que essa linha é muito permissiva. E quem tem essa visão é porque não conhece a fundo, não conhece da forma correta essa linha da disciplina positiva, tá? Porque o respeito tem que vir dos dois lados. É eu respeitar a criança com as suas necessidades e demandas e a criança me respeitar como uma figura também de autoridade. Não é autoritarismo, tá? Então, eu sigo essa linha de uma educação mais respeitosa, mais gentil, porém com limite, porém com firmeza, tá? E nessa linha que eu sigo, o que eu vou trazer para vocês é que ainda é muito difícil a gente ver as pessoas adotando essas práticas gentis e respeitosas. Se você estiver na rua com seu filho e ele estiver fazendo um escândalo como esse, as pessoas não vão estranhar se você gritar com ele, se você puxar seu filho pelo braço, se você até mesmo der um tapa no seu filho no bumbum, as pessoas não vão estranhar. Muitas vezes elas vão até apoiar esse seu comportamento, tá? Então, tudo que eu vou te falar aqui pode gerar estranheza no início. Por quê? Porque não é o padrão, certamente, que você foi criado, não é o padrão que a gente vê por aí. Mas todos os estudos dessa linha de psicologia, dos estudos comportamentais, vem provando o resultado positivo a longo prazo dessa relação que é mais gentil, mais respeitosa, porém com limites e com firmeza, tá? Então, a gente vem de uma linha de muito autoritarismo, né? De quem manda são os pais e as crianças, os filhos têm que apenas obedecer. E aí, isso resolve o problema de forma imediata? Muitas vezes sim. Mas o objetivo de quem segue essa outra linha não é resolver a questão imediatamente, mas é ter uma visão a longo prazo, focando numa relação de respeito, de amor e de confiança, tá? Então, entendido qual é essa linha que eu sigo, que eu sempre vou trazer aqui para vocês, eu vou te dizer o que fazer em 3 passos, os 3 passos que você pode fazer para sair dessa saia justa, tá? Então, passo número 1. A primeira coisa que você precisa fazer é avaliar o ambiente. Lembra que eu falei no início do vídeo que a gente
acaba, sem querer, mas a gente acaba julgando a postura da outra pessoa que está ali naquela situação. Então, você precisa avaliar se estar sob julgamento te incomoda. Então, quando aquela situação está acontecendo no ambiente público, no shopping, na pracinha, numa festa de aniversário, na casa de alguém, saiba, você está sendo julgado. Ah, Simone, mas eu estou na casa dos meus pais. Você está sendo julgado. Mesmo que as pessoas não expressem, mesmo que as pessoas não queiram julgar, elas estão avaliando e julgando a sua postura, tá? Então, a primeira coisa é, como eu lido com isso? Eu me sinto pressionada naquele ambiente? Se sim, eu preciso sair daquele lugar, tá? Se não, você pode fazer tudo que eu vou falar ali mesmo naquele ambiente. Mas vamos voltar aqui. Se você não se sentir confortável e achar que eu preciso sair daqui para ter a conduta mais adequada e mais respeitosa com meu filho, então o que você vai fazer? Você, se o seu filho for pequeno, você pode pegá-lo no colo, se seu filho for maior, você pega pela mão e vai dizer, filho, a criança está ali se batendo, gritando, chorando, você vai pegar e falar assim, filho, a mamãe vai resolver isso com você agora. Só que não pode ser aqui, a gente vai para um lugar mais seguro. E aí você se afasta e vai para um lugar longe dos olhares das pessoas, tá? Porque é o que eu disse, querendo ou não, elas estão ali te julgando e você pode se sentir pressionada a seguir um padrão antigo que talvez você não queira mais, que é o de quê? De bater, de gritar, de ser autoritária. Isso a gente não tem dificuldade de fazer em público. Mas, por quê? Porque nós vivemos nesse meio. Essa postura é muito mais aceita. Mas se você quer buscar um caminho onde você é mais respeitosa, mais gentil com seu filho, muitas vezes isso vai despertar olhares de crítica. E talvez você não se sinta confortável nesse ambiente, então você vai fazer isso que eu falei, tá? Pronto. Se retirou do ambiente, evite puxar a criança a sair carregando. Se ela não aceitar, você abaixa na altura da criança e vai falar, filho, a gente só vai resolver isso quando sair daqui. Vamos com a mamãe para outro lugar? E aí, quando você estiver num outro lugar, você vai para o passo 2. Qual é o passo 2? Você precisa validar o sentimento da criança. Eu não sei o motivo que fez ela ficar naquele estado, mas você sabe, né? Ou foi porque ela quer comprar alguma coisa e você não vai dar, ou porque ela quer comer alguma coisa e você não vai dar, ela quer ir em algum lugar que não vai poder, enfim. Aquele escândalo geralmente é por algo que a criança quer e não é possível naquele momento. E aí você vai validar essa frustração, essa raiva, porque a gente tem o hábito, o padrão de dizer que isso é besteira, que não é nada, que não é para ficar daquele jeito. Só que o nosso papel como pais não é em momento algum julgar o sentimento da criança. O nosso objetivo é acolher, validar, é falar para o seu filho, filho, eu te vejo e reconheço o seu sentimento. Quando a gente age como o padrão antigo, de estar sempre dizendo, ah, não é nada, isso é besteira, você já é uma mocinha, você já é um rapaz, para com isso. O que a gente está colocando na cabeça, está alimentando uma crença de que quando eu mostro os meus sentimentos, eu sou criticado. Então, cada vez mais eu preciso esconder o que eu sinto para ser aceito. Então, quando você olha para o seu filho e fala, tudo bem ficar com raiva, tudo bem ficar frustrado, ele começa de forma inconsciente a entender que eu sou aceito do jeito que eu sou, tá? Mas eu não posso fazer tudo que eu quero. Então, aí a gente vai começar a conduzir o comportamento da criança. Mas a primeira coisa é validar, é dizer, filho, eu tô te vendo, eu sei o quanto você tá frustrado porque você não pode comprar isso, comer aquilo, ir em tal lugar, tá? Validamos, esse é o segundo passo, validamos o sentimento, a criança se sentiu ali vista, acolhida. Nesse momento também, o que você pode fazer
é contar uma experiência sua se aconteceu, não é para inventar, tá, gente? Então, por exemplo, se você um dia quis muito uma boneca, um carrinho, e seu pai e sua mãe não pôde te dar, conta. Olha, filho, eu lembro uma vez que eu vi aquele carrinho vermelho de controle remoto que parecia na televisão, eu queria tanto, bababá, e vai lá e conta a sua história, tá? Então é um momento de você dizer, eu já vivi isso e eu entendo, tá? Se você não tiver história nenhuma, ok, passa para o passo 3. E qual é o passo 3? O passo 3 é você explicar ao seu filho por que aquilo não é possível no momento. Então, e sem usar mentiras, tá, gente? Porque às vezes você fala assim, filho, a mamãe não vai comprar porque eu não tenho dinheiro. E você tem dinheiro, você só acha que aquilo é uma besteira e que você não vai gastar dinheiro com algo tão caro. E aí você pode falar, filho, esse brinquedo é muito caro. A mamãe não vai gastar um dinheiro tão grande como esse comprando um brinquedo. A gente pode comprar uma coisa mais barata. Ou então a gente pode ir na pracinha. Ou então o que você pode fazer? Tá? Então dê os motivos reais do porquê não. E aí a gente tem uma tendência a mentir, a falar coisas que não são verdade, simplesmente para acabar o assunto. Tá? Ah, não, mamãe não tem dinheiro. Pronto, e acabou. Aí chega ali na frente e a criança vê você comprando uma roupa. Vê você comprando, sei lá, uma maquiagem. Vê você gastando dinheiro no restaurante. E aí fala, ué, mas a minha mãe disse que eu não tinha dinheiro. Então, vamos falar a realidade, é lógico, de acordo com o entendimento da criança, tá? Então, você vai dar os motivos reais e vai dizer, esse é o quarto passo. Vai dizer o que a gente pode fazer. Porque é muito comum a gente focar no não. Então, outro dia eu vi uma notícia, um estudo, falava que uma criança recebe em média de 300 comandos por dia. Então, a criança está o tempo todo ali, isso não pode, faça isso, não faça aquilo, isso pode, faça aquilo. Então, o que a gente pode fazer para não só dizer o que não pode, mas o que pode também? Então, por exemplo, se você está numa loja de brinquedo e não pode comprar um brinquedo, fala, filho, a gente não vai comprar o brinquedo, mas a gente pode brincar de casinha quando chegar em casa. A gente não pode comer esse lanche, mas quando chegar em casa, a mamãe vai fazer uma salada de fruta, vai fazer uma pipoca. Enfim, o que eu posso fazer, já que eu não posso fazer aquilo? E aí talvez você pare para pensar e pense, Simone, isso não seria tentar livrar o meu filho de uma frustração? Não, porque o não vai ser mantido. Você não vai dar aquilo que quer, né? Que a criança quer estar pedindo. Porém, você pode facilitar as coisas tirando o foco do que não pode e trazendo o foco para o que pode. Então, se você fala isso não pode, por isso, talvez a criança ainda fique com aquele alerta na cabeça, né? E fique ali chorosa, resmungona. Eu queria muito aquele carrinho, Então, quando você tira o foco do isso não pode para isso pode, ela começa a alimentar outra coisa. Ah, então vou chegar em casa, vou brincar de boneca, eu vou brincar de desenhar, ou então nós vamos comer uma pipoca. É mais para você tentar mudar o foco daquele momento para que você tire aquela tensão e gere um pouco mais de ansiedade pelo próximo momento, uma ansiedade positiva, sabe? Ah, que legal, a gente vai ver um filme, vai comer pipoca. Não é com o objetivo de passar a mão na cabeça da criança, ai, tadinho, você não tem isso, mas você tem aquilo. Se talvez você não vá poder fazer nada com aquela criança depois, porque você vai trabalhar, porque você está ocupada, enfim, você fala, filho, eu não posso te dar isso, a mamãe não vai poder brincar com você, mas olha, lá você brinca de desenho, quando chegar em casa você vai comer a sua fruta, enfim. Só tente trazer um outro assunto, porque senão, muito provavelmente, a criança vai ficar ali pensando e falando no carrinho, no lanche, no passeio que ela não vai poder ter, certo? Então, tudo isso é um direcionamento para ajudar você a sair dessa situação que é desconfortável, tanto para você quanto para a criança, tá? Nessa situação, a gente não pensa apenas no adulto, porque a gente tem uma tendência a... Por que eu tenho que fazer a criança parar de fazer escândalo? Porque me faz passar vergonha. Então, geralmente, é uma visão muito adultista da situação, né? Na relação com os filhos, geralmente, a gente pensa muito no adulto, né? A gente acha
que pensa na criança, mas a gente pensa no adulto porque a criança não pode chorar porque me irrita, a criança não pode gritar porque me incomoda, a criança não pode fazer escândalo porque eu passo vergonha. Então, no fundo, esses são os motivos que fazem com que a gente queira resolver a situação. Quando você age respeitando a criança, enxergando a necessidade, a demanda, o sentimento dela, você está olhando para ela também, tá? Porque é uma relação de mão dupla. Tem gente que segue uma linha que fala, tem que ser o que os pais querem. Tem uma linha que fala, é só o que a criança precisa. Eu sou da linha que se é uma relação, toda relação é uma via de mão dupla. Tem que ser bom, nós precisamos chegar num ponto em comum, que seja bom para a criança e bom para você, tá? Porque quando tá bom para você, você consegue se entregar mais numa relação. Quando tá bom para a criança, ela consegue se entregar mais numa relação, tá? Então, quais são os 4 passos? Bem, primeiro passo é perceber se você precisa sair daquele ambiente ou não. Segundo passo é reconhecer o sentimento, validar o sentimento de frustração, de raiva da criança, falar isso para ela, eu entendo, tá tudo bem, pode chorar, eu já passei por isso, se você realmente tiver uma história para contar. Terceiro passo é dizer por que você não pode oferecer aquilo naquele momento. E o quarto passo é redirecionar a atenção para outra coisa, ou seja, o que você pode fazer, já que isso você não pode, então o que você pode, tá? Gente, lembrando para vocês uma coisa muito óbvia, é que a criança não tem um botão de liga e desliga. E aí, às vezes, você ouve tudo isso, vai seguir as orientações, e aí percebe que de primeira não funcionou. Ah, Simone, eu fiz isso aí, mas ela continuou gritando, continuou berrando. Vamos lá entender uma coisinha? Que você age nesse padrão, que você funciona até hoje, há muito tempo. A criança, ela precisa de tempo para entender que você está agindo de uma outra forma, mesmo que essa mudança seja para melhor, tá? Então imagina, seu marido nunca te trouxe flores, e aí um dia ele chega com um buquê de flores. No mínimo, você acha estranho. Não estou nem falando que você vai desconfiar de alguma coisa, mas no mínimo você acha estranho, porque como uma pessoa muda do nada um padrão de comportamento, a criança também vai demorar para entender e vai continuar agindo como antes, mesmo que você mude para melhor, tá? Então não estranhe se você fizer tudo buscando ter uma relação mais respeitosa com seu filho e ele continuar a ter esse comportamento. Porque o objetivo não é mudar o comportamento da criança, mas o objetivo é fazer com que aquele problema se resolva o mais rápido possível. Por que isso é um problema? Porque é uma situação desagradável, tanto para você, tanto para a criança. E como se resolve? Deixando tudo isso às claras. É você reconhecer o sentimento do seu filho e falar, eu te vejo, eu te respeito, mas olha, esse é o momento que você olha para ele. E depois é o momento que você chama ele para olhar para você. Olha, agora a mamãe não pode fazer isso, o papai não pode fazer isso. E aí vamos chegar no meio do caminho, que é, olha, você não pode isso, mas pode aquilo. Tudo bem? Tá? Então, quando você começa a fazer isso com frequência, esse tipo de situação começa a se resolver mais rapidamente. Tá? Então, eu sugiro que você faça esses 4 passos. Lembrando, isso não é para mudar o comportamento da criança. A criança sempre vai reagir de forma instintiva, ela não controla as suas emoções. Não é para mudar a criança, é para que você tenha ferramentas para lidar com uma situação como essa, que é desconfortável tanto para você quanto para a criança, tá? Então, eu sugiro que a próxima oportunidade, e não precisa ser em público, tá? Se a criança começou a fazer um escândalo dentro de casa, vai lá, já usa esses 4 passos e aí eu convido você a vir aqui no canal e colocar nos comentários se surtiu efeito. Olha, Simone, deu certo. Simone, não deu certo, realmente ele agiu da mesma forma e aí você já entendeu que demora um pouquinho para a criança perceber que você tá diferente. O seu padrão tá diferente, tá? O que eu vou sugerir a você insista nessa nova forma de funcionar.
porque vai dar certo. Isso traz uma leveza na relação, tá? Tanto você começa a respeitar mais o seu filho e o seu filho começa a respeitar mais você também. Lembrando que não é para mudar nem você, nem o seu filho, mas é para trazer mais leveza nessa relação, para trazer mais assertividade na hora de resolver alguns problemas, tá bom? Então, eu espero que você tenha gostado desse vídeo e compartilhe com outras mães, pais, avós, pessoas que trabalham com crianças, para que elas tenham ferramentas para lidar com essas situações desafiadoras. Aguardo você até o próximo vídeo.